Ok, meninas, boa noite. Vamos começar hoje a nossa meditação, né? Ouvindo aí o testemunho de Daiane, né? Testemunho aguardado, uma expectativa muito grande para ouvir a história dela. Isso é só tocando terror, pessoal. Daiane, eu acho que é uma das pessoas mais tímidas que eu já conheci em minha vida. E aí, quanto mais pressão a gente coloca, mais ela fica tímida, né? Tensa. E eu acho isso legal, porque ela tem que se vencer, entendeu? Então, estou só te ajudando. Pode começar aí, Daiane, a palavra é sua. De preferência, abre o áudio. Meu nome é Daiane, sou casada, tenho 2 filhos, e é um pequeno resumo, né? Se eu for contar aqui, a gente vai levar a noite toda, lá vai. Então, eu tive um casamento muito, como posso dizer, conturbado, né? Assim, eu também não era fácil, eu era perturbada, gostava de tomar uma, então, como é que eu posso dizer assim? Então, já sabe, né? Quando começa errado, termina errado. Sem a presença de Deus, então era tudo por água abaixo. Sofria, era orgulhosa, não levava desaforo, não aceitava nada que viesse me dizer na lata. Não parece, né? Mas graças a Deus Jesus me mudou. Assim, era muito, eu era muito triste. Eu achava que era feliz, mas não era, né? Achava que tinha um casamento melhor do mundo. E aí, depois de um tempo, descobri que eu fui traída. Foi uma decepção na minha vida, né? Então, até que um dia, é, então eu lutava muito para que ele viesse mudar, né? E tipo assim, eu tinha dentro de mim que um dia ele ia mudar, porque já são quase 17 anos juntos. Então, eu tinha dentro de mim que ele um dia ia mudar. Então, eu ficava dizendo, meu Deus, eu vejo todo mundo feliz e eu não sou. O que está acontecendo? Mas por quê? Quando eu conheci ele, eu tinha, tipo assim, do meu primeiro relacionamento, eu queria me vingar, né? Então, ele apareceu na minha frente. Então, foi, vamos dizer assim, na hora o sortudo. Então, eu pisava, olhava, queria ele sempre assim na minha mão, né? Então, depois paguei o preço. Paguei o preço total. Mas aí, até que um dia, ele recebeu um convite, né, para ir para a igreja. Eu não ia, não. Ele que foi primeiro. Então, depois eu comecei a ver a mudança dele. Eu falei assim, eu acho que agora é a oportunidade, né, porque eu já tinha decidido que eu não queria mais. Eu terminar, ia terminar, não queria mais, porque eu, eu era muito triste no meu casamento, né? Mas aí, a gente começou a fazer a terapia, ele me convidou para ir, então a gente começou a fazer a terapia, e hoje é uma maravilha. É um homem que
né? Que hoje em dia eu quero aquilo ali, ele pega o triplo e tudo que foi. Então, hoje eu não tenho o que reclamar. Graças à terapia do amor, ao convite, né, que veio. E hoje estamos aí, hoje somos a família feliz. Tá ligada, Vitória. Ó, a menina só faltou morrer para falar essas poucas palavras, entendeu? Mas eu iria até mais além, Daiane. Vou ajudar você aí no seu testemunho. Eu iria até mais além. Né? Esse esforço que você está fazendo, né, de se expor, de falar, eu sei que isso, com certeza, é, obriga você, né, a vencer sua própria natureza. Olha lá, tá suando e tudo, meu Deus, dificuldade, né? Mas a gente observa que ela está se vencendo, né? Então, isso é uma superação, tem coisas que realmente não são fáceis de vencer, os próprios erros, as próprias falhas, os próprios defeitos, aceitar que tem falhas, aceitar que tem que superá-las, isso realmente não é fácil. Vencer a timidez não é fácil. Acho que é um dos maiores problemas que uma pessoa pode ter, tá certo? E que, diga-se de passagem, atrapalha todo o desenvolvimento em todos os setores da vida. Timidez é um problema realmente sério, tá certo? Que traz depois complexos, baixa autoestima e um monte de outros problemas, né? E que quando entra, né, o trabalhar de Deus, mover de Deus na vida da pessoa, e a pessoa começa a vencer isso, e você aí está vencendo, falando aí um pouquinho da sua história, e pelo que a gente percebeu, né, sua carinha engana a gente, então não prestava nada, né? Gente ruim, bichinha desse tamanho, metida na cachaça. Tinha a parte da faca que eu nem contei, né? Qual parte? Fala aí. A que eu dormia com a faca debaixo da. Ainda teve isso. Não, fala esse detalhe aí para o pessoal. Fala aí. A senhora vai fazer eu falar isso? Oxente, é testemunho, é passado, é a velha Daiane. Fala aí. Não, porque ele chegava, eu com a criança recém-nascida, ele saía o dia todo para trabalhar e eu ficava esperando. Ligava, ele não me atendia, desligava. Então, a faca estava sempre lá esperando. Água quente. Esse marido dela passou pelo risco de morrer um bando de vezes, rapaz. Pensa aí. E a bichinha desse tamanho. O cara tem 2 metros de altura, a bichinha desse tamanho. Muito forte isso. Graças a Deus que Jesus me libertou. Venceu a mágoa, venceu o ressentimento, né? Então é isso aí. Quando Deus Era uma entra. coisa de mim que eu falava que eu não aceitava. Isso, homem nenhum me pisar. Assim, então, quando ele me contou das coisas que ele fez, eu, eu já conhecia Jesus. Eu disse, você se safou. Porque se é naquela época, você hoje era. Tadinho, tava morto. Pode falar aí, Fernanda. Desculpa aí, viu? Hum, Eu me lembro, marido e eu, quando nós fazíamos a terapia com o pastor João na época, eu me lembro de um testemunho que seu Natalício, o sogro de Daiane, deu, né? E seu Natalício, ele vive, né? É um homem de fé que a gente fica muito feliz de ver a fé de seu Natalício. E ele, de fé em fé, de propósito em propósito, ele ali sozinho, fazendo a terapia do amor, ele fazia terapia pelos familiares dele não convertidos, né? E aí ele foi dar o testemunho falando que o filho dele, o esposo de Daiane, havia aceito o convite para ir na igreja depois de muitos propósitos que o seu Natalício vinha fazendo. E que ele tinha ido à reunião, continuou indo, e ele estava na fé de que a próxima aí seria Daiane, a esposa do filho. E quando a gente vê
que a perseverança de uma pessoa na fé, lutando pela sua família, dá frutos como esse aí, é maravilhoso, né? Jesus é lindo. Com certeza. E se vocês pegarem o detalhe, Daiane, quando conhece, não sei se ficou claro para vocês, Daiane, quando conhece o Fagner, ela tinha outra namorada, ela estava em outro relacionamento. Aí tomou 1-0 desse namorado. Aí ela chegou, não, tem o Fagner aqui, eu vou me vingar, vou dar 1-0 desse meu namorado com o Fagner. Então já começou aí tudo atrapalhado. Aí depois, quando o Fagner se reta e dá o troco, aí ela se reta mais ainda e quer matar o cara. Mas veja como, né, o pecado, o miserável do pecado, ele traz frutos cada vez mais complexos, né? Cada vez mais complicados. Se não é Deus realmente que, através do seu natalício, sogro dela, há tempos que vem lutando, né? Eu conheci o natalício aí de bons anos dentro da igreja, então há tempos que ele vem lutando pela família. Quando ela estava lá com a faca debaixo do travesseiro para picar-lhe no pobre do marido atual, né? Com certeza já tinha um anjo lá para segurar a mão dela, para segurar, né, o nervoso dela, porque já tinha alguém intercedendo por essa família, sem sombra de dúvidas, como a Fernanda aí chamou a atenção. A perseverança, né, na luta pela salvação da nossa casa, cedo ou tarde, vai ter resultado, em nome do Senhor Jesus. A coisa vai acontecer, e a prova disso é aí a Daiane, que hoje não quer matar mais ninguém, né, Daiane? Graças a Deus, né? E hoje está aí, a gente fez um passeiozinho recente, realmente o marido dela só falta botar no colo e dar dedeira, entendeu? Porque é uma paparicação só, entendeu? Toda hora uma declaraçãozinha de amor, um dengo, um negócio. Então, isso aí realmente é o poder de Deus restaurando famílias. Beleza, pessoal? Então, fica aí. Não desista da sua família, não desista do seu casamento. Pode ter certeza que com Deus vai dar tudo certo. Fechou? Então, valeu, Daiane. Nem doeu muito, né, Daiane? Não. Vamos lá, pessoal. Então, vamos voltar aqui à nossa meditação, tá certo? Estamos em Gênesis, no capítulo 11. E vamos começar. Deixa eu ter que parar aqui minhas anotações. Vamos começar aí. Gênesis 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E, bom, se era um povo que tinha os mesmos ascendentes, né? No caso aqui está sendo Noé e a sua família, obviamente, todos estão falando a mesma língua, todos têm hábitos parecidos, né? Uma cultura similar, tá certo? Meios de sobrevivência muito parecidos, né? São pessoas que têm uma vidazinha linear, né? Todo mundo vivendo mais ou menos a mesma coisa. E aqui o texto chama a atenção de que era uma mesma língua, uma mesma fala, justamente para potencializar o resultado dessa igualdade, né? O resultado, né, que vai acontecer, a união que vai acontecer, justamente por haver a mesma língua, mesmos padrões, mesmos costumes, tá? Mais ou menos por aí. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra do Sinar e habitaram ali. Lembra que nós estamos falando, primeiramente, de Noé, junto com seus 3 filhos. Esses filhos estão tendo filhos, a geração está crescendo. A gente viu no último capítulo, onde haviam já cerca de 70 famílias, né, 70 gerações. E a gente está observando aqui o capítulo 11, se a gente for observar direitinho, o capítulo 11 vem antes do capítulo 10,
se a gente for olhar pela questão do tempo, né, da linha de tempo. O capítulo 11 vem antes do capítulo 10. Lembra que lá no capítulo 10 a gente vê que os povos estão se distribuindo ao redor do mundo, cada um com sua língua, cada um com seus costumes, cada um com suas nações, e aqui a gente está vendo que é todo mundo igual, está tudo igualzinho. Como assim? Um capítulo atrás já era tudo diferente, aqui está ficando igual? Não, é porque a linha de tempo aqui não está sendo devidamente respeitada, porque não é o interesse do autor do texto fazer uma coisa cronológica. O objetivo é realmente enfatizar aquilo que é importante. Anteriormente foi falado da genealogia impura de Noé. Eles vão citar lá alguma coisinha de Sem, mas o foco foi falar, né, da genealogia que não era de Deus, que estava dentro da família de Noé. Agora ele vai falar da genealogia, né, que vai ser tida como filhos de Deus. E agora ele está mostrando como é que vai haver a divisão desses povos realmente. Ele vai explicar no capítulo 11 o que aconteceu, no capítulo 10. Então, eles aqui estão ainda vivendo mais ou menos unidos, tá certo? Talvez não existam ainda todas aquelas 70 gerações, mas muitas já estão acontecendo, muitos filhos já foram nascidos, e eles agora que saíram da Arca de Noé, lembra que eles estavam lá pela região do Monte Ararat? Está tudo acontecendo por ali. E agora o que acontece é que eles vão se deslocar para um vale na terra de Siná. E a terra de Siná, pessoal, é justamente a região da Babilônia, tá certo? E no egípcio eles vão chamar isso da terra de Sangar, mas é tudo a mesma coisa, eles estão falando daquela terra da Babilônia, tá bom? Só situando aí. Então, aconteceu que, partindo eles do Oriente, aonde eles estavam, né, lá do Monte Ararat, daquela região, eles agora vão descer um pouquinho ao longo do rio Eufrates, do rio Tigre, né? Eles estão sempre por ali, pela Mesopotâmia, e vão chegar a essa terra aqui do Siná. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-lhes bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Quem são essas pessoas aqui? O texto não é claro, não identifica exatamente o nome de ninguém. Ele simplesmente fala que pessoas estiveram saindo de lá do Oriente, vindo para a terra do Siná, e eles agora tiveram uma ideia. Vamos aqui produzir tijolos, vamos usar o betume como se fosse cal, como se fosse cimento, e aí eles vão continuar. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Bom, e só nesse versículo aqui, a gente já tem algumas coisas, né, bastante coisa para falarmos. Essas pessoas é o povo lá de Noé que está se reunindo. Necessariamente, quem está liderando isso? Podemos supor que seja Nimrod, que a gente já viu no texto anterior, que é Nimrod que funda Babel, e a gente vai ver aqui, mais para frente desse capítulo, que essa região é Babel. Então, podemos pensar, podemos supor, né, que é Nimrod quem está encabeçando, né, essa construção, essa edificação, essa ideia de criar uma cidade e depois de criar uma torre. Como a primeira cidade que é citada pós-dilúvio é justamente Babel, e o texto já falou que quem constrói essa cidade, quem edifica essa cidade é Nimrod, então aqui a gente vai supor também que Nimrod que está executando, encabeçando, tá, esse empreendimento.
certo? E quando eles estão lá nesse empreendimento, sempre está falando aqui, né, na terceira pessoa do plural, não está citando uma pessoa, está falando eles, né? Vamos, né? Um monte lá de pessoas. Quando ele está sendo citado aqui, na terceira pessoa do plural, a gente vai entender, então, que é uma galera, uma turma. Então, não tem só a turminha de Nimrod. Tem várias outras pessoas, várias outras famílias envolvidas com isso aqui. Tanto dos jafitas, né, os jafetitas, tanto dos semitas, como dos camitas. Essa galera está junto e misturada, por enquanto. Estão juntos e misturados, e eles tiveram essa ideia, vamos edificar uma cidade. E a gente já viu que essa ideia de edificar a cidade contraria a ordem que Deus deu, de se espalhem pela terra, dominem a terra. Aí o que ele fala é o seguinte, vamos edificar uma cidade e vamos criar uma torre, vamos edificar uma torre. Fala Torre de Babel? Não, ele fala torre. Por hábito que se conhece Torre de Babel. Mas aqui não fala que é Torre de Babel, fala que é uma torre. Ok? Uma torre cujo cume toque nos céus. E aí a gente vai começar a se perguntar, poxa, mas qual o intento dessas pessoas de quererem fazer um empreendimento tão ousado, de tocar os céus? Primeiro, será que eles não fazem ideia de que o céu está muito longe? Será que eles são tão inocentes assim? Pelo jeito parece, né? Ou a ousadia deles, a confiança, a autoconfiança deles é tamanha que eles realmente acreditam que eles vão tornar isso possível. Seja o que passe lá na cabeça dessas pessoas, né, o que passasse, eles vão realmente vão levar isso a termo. Eles vão realmente empreender isso. Eles vão edificar essa torre, eles vão edificar essa cidade. E quando eles têm essa intenção de tocar os céus, a gente fica se perguntando também. A intenção deles era conversar com Deus, bater um papo com Deus? Será que eles oravam e invocavam o nome do Senhor, mas eles não ouviam a resposta? Porque, na verdade, dentro do coração deles, o que havia era maldade, então Deus não respondia. O que eles queriam era chegar lá e dizer para Deus, Deus, olha, você fez um negócio aí meio errado. Estamos agora invadindo o pedaço e o céu está sob nova direção. Será que era essa a intenção deles? Certo é que o objetivo não era engrandecer a Deus, não era louvar a Deus, glorificar a Deus. O intento era extremamente pessoal, extremamente das pessoas, daquele grupo, daquele bloco. Era algo de humano para humano, tá? Não tinha realmente uma conexão para com as coisas de Deus. Aí ele continua aqui no texto. E façamos-nos um nome, né? Vamos criar uma identidade para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Bom, então aqui já fica muito claro que o objetivo deles era contender com Deus. Porque se Deus já tinha dado a ordem de que eles se multiplicassem e se espalhassem, como assim vamos nos concentrar, edificar uma cidade e evitar justamente o cumprimento da vontade de Deus? Então, a gente pode pensar, né? Vamos então criar uma torre, vamos subir aos céus, e a gente vai conversar com Deus que as coisas não são bem do jeito que Ele imagina, do jeito que Ele quer, que a gente tem nossas próprias vontades, que temos que ser respeitados, e a gente não vai aceitar o controle e o domínio desse Deus. Aí a gente já vai perceber, pessoal, num versículozinho só, a arrogância desses caras, né? Que está transvestida de ousadia, né? A arrogância de eles acharem que podem contender com Deus, o orgulho de não quererem se submeter a Deus, a rebeldia de desobedecerem a Deus, né? Num verso só a gente percebe. E o egoísmo dessas pessoas, delas quererem satisfazer as próprias necessidades e não engrandecer a Deus, não louvar a Deus, tá certo? Não dar devida glória, devida honra a Deus.
E aí a gente vai perceber o quão esse pessoal estava separado de Deus. Vamos lembrar, Nimrod, ele está vindo da geração de Cão, tá certo? Ele é filho de Cuxi, que é filho de Cão, que teve aquele problema lá atrás com Canaã, e que a gente vai supor que Canaã tinha aquele péssimo comportamento, porque já estava mesmo afastado de Deus, por observar o mau exemplo do seu pai. E aí a gente vai perceber que o pecado vai tomando corpo, e ele vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, vai sendo multiplicado, ao ponto da pessoa acreditar que ela pode subir aos céus e contender com Deus. A gente não sabe se era pura imbecilidade ou se realmente os caras acreditavam que eles tinham esse poder. Vamos lá, vamos em frente. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Quando Deus desce, né, quando o texto fala que Deus desce para ver o que estava acontecendo, ele deixa claro essa onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. E nada vai fugir do seu controle, nada vai fugir do seu conhecimento, nada vai fugir do seu domínio. Quando ele fala filhos dos homens, ele está querendo realmente caracterizar a humanidade, né? a característica falha humana dessas pessoas. Quer deixar muito claro o distanciamento que existe entre Deus e essas pessoas, que são criaturas de Deus, e criaturas que estão sem conexão nenhuma com o seu Criador, ao ponto da maldade deles começar a se multiplicar ainda mais. A gente vai lembrar lá que Deus se arrepende de ter destruído a terra e toda a carne por causa do homem, porque ele percebe que a maldade do homem é desde a infância e vai ficar para todo sempre. E aqui Deus, você vê que Deus não está muito preocupado. Ele está lá no céu e ele simplesmente desce, mas não é com grande preocupação. É com realmente o controle da coisa. Ele desce e deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu ver até que ponto eles estão indo. Deixa eu sondar o coração desse povo, né? Deixa eu sondar o íntimo dessas pessoas. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Então, o povo unificado é um povo que está unido, é um povo que, de fato, tem força. E aí vem aquele adágio que a gente conhece muito bem, a união faz a força. Isso é pura verdade. E eles descobriram isso, que a união faz a força. Eles estavam unidos no mesmo propósito. Provavelmente, sobre a liderança política e religiosa de Nimrod. Por que eu digo política e religiosa? Política pela organização de poder que existia. Nimrod é o líder, potencialmente. E por que eu digo religiosa? Porque eles não acreditam aqui mais em Deus, gente. Eles não acreditam no poder de Deus. Eles não acreditam, né, no Deus que criou essa humanidade, que criou a Terra. Eles não sei, eles estão meio realmente perdidos. Eles estão acreditando e se confiando em alguma outra coisa, em algum outro Deus que não é mais o verdadeiro Deus. Tanto que eles estão tendo a ousadia de afrontar esse Deus. Eles podem estar confiando em si mesmos, ou de fato aqui a gente vai começar a ter idolatria, onde eles vão ver Nimrod como um Deus. Como Nimrod já tem aquela fama de poderoso, e quando a gente vai ver na Bíblia, né, falar que alguém é poderoso que não seja Deus, não é uma coisa boa. Quando isso é citado na Bíblia, existem alguns outros textos na Bíblia
que quando a palavra está lá escrito poderoso, né, valente, nem sempre é uma coisa boa. Normalmente quer falar que é uma forma do homem estar afrontando a Deus. Tá? Então, ele já via o Nimrod como alguém poderoso, então como alguém que devia ser seguido, como alguém que acaba sendo idolatrado. E eles perdem a reverência e o respeito, o temor a Deus. Né? De repente vão desenvolver temor a Nimrod, ao líder deles, mas o temor a Deus aqui não tem de jeito nenhum. Tá? E unidos nessa linha de pensamento, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Então, diante da união deles, né, Deus está lá confabulando com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, né, ele fala aqui também no plural, aí ele chega e fala, olha o que eles estão fazendo, olha onde eles podem chegar. Não que Deus tivesse qualquer medo, Deus não está sendo de forma alguma ameaçado aqui, pode ter certeza. Né? A gente sabe disso, Deus não está sendo ameaçado. Mas Deus está vendo que essa crescente perversidade, essa crescente maldade do homem, esse instinto ruim que o homem tem, isso está sendo desenvolvido e isso vai gerar muito mais males. Para quem? Para Deus? Não, para eles mesmos. No momento que a gente vai ter aqui um governante, um líder, a gente já vai ter outras pessoas sendo subjugadas. A gente já não vai estar mais tendo uma sociedade igualitária. Não, a gente vai ter uma pessoa que está acima, talvez um corpo de secretários que estarão acima de outros, e a gente vai ter aquela camada que está sendo subjugada, submetida, escravizada, talvez. Então, não está havendo mais, né, uma questão de igualdade. De aquele verso muito famoso, o segundo grande mandamento, com certeza não está sendo aplicado aqui, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Não, não tem como. Se a gente vai ter um governante, a gente vai ter pessoas que estarão sendo subjugadas. Então, a maldade está sendo desenvolvida, né? Está tomando corpo. Isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo que eles inventarem de fazer, tudo que eles intentarem de fazer. Então, o próprio Deus está reconhecendo que a ousadia deles é tamanha, a falta de temor é tamanha, que o que der na cabeça desse povo, eles vão fazer. Mas não vão ameaçar Deus, vão prejudicar outros seres humanos. Lembra que, antes do dilúvio, a gente viu os homens, né, poderosos, lá está falando, lembra que lá fala também dos homens poderosos, de estarem tomando as mulheres, né, filhas de homens, né, as filhas dos homens para si, e a gente vai entender isso, inclusive, como um estupro, né, como uma violência sexual, algo que contraria a vontade de Deus. Aqueles homens poderosos estão fazendo maldades. Esses homens aqui, sob a liderança de uma pessoa poderosa, estão ampliando o número de maldades. Por causa daquelas maldades todas, a terra foi toda destruída. Então, o que Deus está falando? Ele já prometeu que não vai destruir a terra. Ele já prometeu que não vai destruir mais a humanidade, pelo menos não com o dilúvio. O que ele vai manifestar aqui, pessoal, é uma profunda misericórdia. Poderia Deus simplesmente pegar esse povo lá no meio da torre, mandar um raio, descer fogo, uma saraivada de fogo, destruir tudo e destruir todo aquele povo ruim de novo. Não é o que ele vai fazer. O que ele vai ter é misericórdia desse povo. Bom, se a gente permitir que eles continuem unidos, eles vão começar a fazer maldades e perversidades maiores. A criação da cidade, essa rebeldia é só o começo. O intento de querer contender com Deus, isso aí é só o princípio. Vão vir coisas piores. A idolatria que já está se instalando, vão vir coisas piores. E nessa de vão vir coisas piores, Deus tem a belíssima ideia de: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um
a língua do outro. Então, em vez de sair matando todo mundo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que eles mesmos se dividam. A gente vai criar uma confusão de línguas, ou seja, né, uma pluralidade de línguas, uma multiplicidade de línguas, e aí a gente vai ter, né, uma avalanche de línguas. Então, aí vem o inglês, aí vem o alemão e tudo aquilo mais. Não, provavelmente não vieram essas, pessoal, né? Vieram outras, porque essas línguas já são derivadas de outras, são línguas mais atuais, são derivadas de outras. Mas aquelas línguas mais básicas, que nem seria também o hebraico, tá bom? Porque o hebraico já é derivado de outras línguas, tá certo? Talvez o aramaico, não sei, né? Isso não fica claro. Mas, enfim, existia uma língua primitiva que causava a união entre eles, todo mundo se entendia, era muito fácil a gente chegar a um consenso, a um pensamento, pelo menos comum, mas agora não, meu irmão, eu não entendo o que você fala, você não compreende o que eu digo, a gente não vai andar junto. Obviamente, a gente vai se separar, não vamos conseguir edificar uma parede, quanto mais uma cidade, quanto mais um templo. A gente sofre repercussão disso até os dias de hoje, sabia? Através dessa dificuldade de compreensão da fala. Até hoje, eu falo A e a pessoa entende B. Quantas vezes a gente não fala uma palavra, né, que, vamos lá, é uma palavra de edificação. A pessoa toma aquilo como repreensão. Né? É uma palavra de repreensão. A pessoa toma aquilo como nada. Não compreende. E por aí vai. Até hoje a gente sofre as consequências disso aqui, que aconteceu, né, logo após o dilúvio e, segundo alguns historiadores, isso aqui está correndo em torno de 130 anos, mais ou menos, após o dilúvio, tá? Porque Babel, ela é construída mais ou menos nesse período, e essa situação está acontecendo em Babel, então é mais ou menos nesse período, tá certo? 130 anos após o dilúvio. Você vê que nem passou tanto tempo, passou pouco mais de um século e eles já esqueceram, né, o juízo de Deus. Eles já esqueceram que Deus poderoso é esse. Beleza? No momento que causa a confusão das línguas, esse povo vai acabar se separando, esse povo vai acabar se dividindo, e assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Bom, se eles cessaram de edificar a cidade, quanto mais a torre, né? E essa torre, provavelmente algo parecido com um zigurate. Os zigurates a gente já sabe, já vimos isso, né? Acho que lá em Daniel, os zigurates eram templos de adoração a outros deuses. Um dos principais deuses babilônios era o Marduk, tá certo? Então, aqui nessa altura, a gente já vai perceber que o início da idolatria vai acontecer aqui em Babel, né? Como prova disso, abre aí em Apocalipse, no capítulo 17. E a gente vai ver aí um textozinho bem interessante. Para quem não sabe, Apocalipse está no final da Bíblia. Capítulo 17. Todo mundo já? Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. O nome Mistério. A Grande Babilônia. A mãe, a que deu à luz, mãe das prostituições e abominações da terra. Quando a gente fala de prostituição, é aquela questão do marido trair a mulher, de constatar uma prostituta. Essa prostituição aqui é idolatria, é prostituição cultural. Essa abominação é a idolatria, é a falta de temor para com Deus, é o desprezo a Deus e a adoração a outros ídolos, a falsos deuses.
Então, quando ele fala aqui que Babilônia é a mãe de tudo isso, e a gente vê que Babilônia está sendo aqui edificada nesse momento, através de um líder, que é Nimrod, a gente vai entender que aqui já começa, sim, a idolatria. E que, sim, Nimrod está envolvido com essa história. Tá bom? Então, quando Deus os obriga a se espalharem, Deus obriga o quê? Eles cumprirem a vontade de Deus. E quando eles se espalham, é justamente aqueles mapas que a gente viu, né, ontem, tá certo? Um vai lá para o lado da Europa, o outro vai para o lado do Egito, o outro fica ali na Península Arábica, e eles vão, né, se dividir, se distribuir nessa região, vão ocupar ali o Oriente Médio, vão se distribuir nessa região. A gente já viu sobre isso aí ontem. Então, aqui está a explicação do capítulo anterior, né? Foge da cronologia, mas o que interessa, né, para o autor não é falar da cronologia, certo? E eles cessaram de edificar a cidade. Então, essa cidade aqui acaba ficando em ruínas, temporariamente, pessoal. Vai vir outro povo, vai tomar conta disso aqui, e a gente sabe que Babel vai ser uma das principais cidades do mundo daquela época, tá? Babel, que vai se chamar Babilônia, vai ser um grande centro comercial, um grande centro de desenvolvimento cultural, tecnológico, tá certo? Vai ser um grande centro de idolatria, a gente já viu aqui, mãe de prostituições e abominações, tá? Tudo vai acontecer ali. O desenvolvimento, inclusive, da ciência, né, da astronomia, tudo começa ali, tudo vai começar aqui nessa região. Tá? Então, nesse momento, vai parar de ser edificada, mas depois vai retornar a ser edificada. E, bom, nessas idas e vindas, ela vai ser destruída, destruída, reconstruída. E, bom, hoje ela não é nada, né? Ela é um monte de ruínas. E ela fica ali na região do Iraque. Hoje ela é um monte de ruínas, certo? Enfim, vamos lá. Eles cessam de edificar a cidade, vão cumprir a vontade de Deus, vão se espalhar, lembrando aquele mapa que nós vimos ontem, e por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor. Quem espalhou? O Senhor. Foi a vontade deles? Não, foi a vontade do Senhor. Você vê que Deus não se sentiu ameaçado de forma alguma, e de qualquer forma ele fez com que se cumprisse a vontade dele. Né? E dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Babel, aqui a gente vai ver que ela tem esse significado de confusão. Babel também, ela tem um significado mais etimológico. Aqui, de acordo com a Bíblia, ela vai ter esse significado, né, de confusão. Mas, de acordo com a etimologia da palavra, Babel significa porta de Deus. Mas não é Deus com D maiúsculo, não. É D com D minúsculo. Então, desde sempre, essa cidade, ela foi formada para ser um centro de idolatria, para ser uma afronta a Deus, desde sempre. Mas veja a misericórdia do Pai, não matou ninguém. A gente não vê aqui que ninguém morreu, certo? Cada um acabou se reconhecendo, o tio podia não falar a mesma língua do sobrinho, mas o sobrinho falava a mesma língua da esposa, e eles lá se uniram e foram formar sua família lá adiante. O tio pegou aqui sua esposa, foi formar sua família lá adiante. Então, esse entre homem e mulher, houvera, com certeza, né, teve que haver, né, essa mesma língua, né, essa coincidência de línguas. E aí eles vão desenvolver os próprios hábitos, a própria cultura, e por aí vai. E acabam obedecendo, ainda que a contragosto, toda a vontade de Deus. Estou achando vocês hoje caladinhas, ninguém falou nada aí. Fernanda não levantou a mão, Maiana está calada, vocês estão dormindo, né? Acorda aí, viu? Vamos lá.
Versículo 10. Estas são as gerações de Sem. E aí a gente vai ver. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, Sem, filho de Noé, né, ajudou inclusive na construção da arca, entrou na arca, saiu da arca, é considerada a linhagem de Deus. Ele lembra que a bênção que Noé determina não é sobre Sem, a bênção é sobre o Deus de Sem. Abençoado seja o Deus de Sem. Por quê? Porque Sem já estava conectado a esse Deus. Não é abençoado seja o Deus de Cão e o Deus de Jafé, não. Abençoado seja o Deus de Sem. Sem já tinha essa conexão. Sem já estava sendo considerado aqui filho de Deus. E a gente vai observar agora a linhagem, né, que vai dar origem à linhagem de Deus. Ah, mas são homens, beleza, mas são homens agora que estão sendo separados por Deus para fazer a vontade de Deus. Lá vem Sem. Ele gera Arfaxade, 2 anos após o dilúvio, e viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Olha a genealogia aqui, tomando continuidade de filhos e filhas, coisa que a gente não vê com Noé. Noé só tem aqueles 3 filhos. Aqui a gente já vê que os demais já vão tendo filhos e filhas. Então, não está faltando homem e mulher para ninguém. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Selá. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Pessoal, tem uma passagenzinha no livro de Lucas, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Abra aí o livro de Lucas, no capítulo 1. Vale a pena a gente dar uma olhadinha. Para que quando nos chegue um espertinho, não venha dizer, a Bíblia está se contradizendo. Não, vocês não sejam pegas de surpresas e vocês estejam com a língua afiada e falem, não, a Bíblia não está se contradizendo em nada. Lucas o quê? Lucas capítulo 1. Espera aí que eu estou tentando achar agora o versículo. Jesus Cristo, eu me perdi. Está repreendido isso aí. Capítulo não, pessoal, capítulo 3, me perdoe. Lucas capítulo 3. Versículo 36. A gente vai ver aqui a genealogia de Cristo, tá? No capítulo 3, de Cristo para trás. A gente está vendo em Gênesis, né? De 100 para frente. Aqui a gente vai ver o contrário. E olha só o que fala o capítulo 36. Selá de Cainã, e Cainã de Arfaxade. Mas quando a gente vê aqui em Gênesis, está falando que Arfaxade gerou Salá, ou Selá. Ele não fala, ele não cita Cainã. É uma falha da Bíblia? Não acho que seja uma falha, tá? Eu acho que é porque Cainã não era a pessoa mais interessante aqui em Gênesis para ser citada. Mas que existiu Cainã, existiu, porque está sendo citado aqui na genealogia de Jesus em Lucas. Vamos lembrar que Lucas era um pesquisador. Ele não ia escrever nada que ele realmente não tivesse certeza, tá certo? Ele era um estudioso, um pesquisador, e ele fazia questão que as coisas fossem descritas com riqueza de detalhes, tá? O que não está acontecendo aqui com Moisés.
ele faz questão de pular Cainã. Não sei necessariamente por quê, pessoal. Só achei que isso era válido a gente pontuar, né? Porque sempre chega um espertinho e vira para a gente, a Bíblia está se contradizendo, Gênesis fala uma coisa e Lucas está falando outra. Não, não está falando coisas diferentes. Uma geração foi pulada, provavelmente porque não era interessante, não havia motivo, tá, de em Gênesis isso ser citado. Pode falar aí, Fernanda. Isso a senhora já falou. Consideremos quem é o autor, né? As mãos foram de Moisés, mas quem, digamos assim, ditou para Moisés redigir foi o próprio Deus. E se ele considerou que não era interessante citar Cainã, porque não era, mas Cainã entrou em algum registro, e desse registro o Lucas, enquanto pesquisador, achou interessante mencionar o Cainã. Então, o que o meu pai faz é perfeito e acabou. Exatamente, essa é a resposta aí que a gente tem que dar e acabou, tá certo? Então, volta aí para Gênesis, tá? Continuar aqui. Ok? Então, e viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Estão diminuindo a idade, tá certo? Eles estão começando a reproduzir mais cedo, né? Antes era com 70, com 100 anos, agora com 30 anos eles já estão parindo, tá bom? Eles não, né? As esposas, mas vocês me entenderam, né? E o número de anos de vida deles está diminuindo, e a gente vai ver aqui que Éber, né? Vamos ler aqui. E viveu Éber 34 anos, ó, 34 anos ele já está aqui tendo filho, gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Éber é o Matusalém pós-dilúvio. Ele é o homem que vai viver por mais tempo após o dilúvio. Quando a gente tem, antes do dilúvio, a gente tem Matusalém vivendo 969 anos, se eu não me engano, tá? Ele aqui vai viver 430 anos, e daí é sempre diminuindo. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou Naó. E viveu Serug, depois que gerou a Naó, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naó 29 anos, olha, um menininho, 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naó, que depois que gerou a Terá, 119 anos, olha como caiu para caramba a expectativa de vida dele, né? E gerou filhos e filhas. E a gente vai começar a ver aqui uma genealogia que se aproxima mais da nossa realidade, algo que a gente compreende melhor, que já vai ser a genealogia de Abraão, tá bom? Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, né? Morreu prematuramente, Deus sabe por quê, mas a Bíblia não fala. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã. Então, o tio casou com a sobrinha, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Beleza, por que ele faz questão nesse momento de falar que ela não tem filhos? Porque a gente já está falando de Abraão e de Naor. E Naor, ele se casa com a Milca, e eles, nesse momento que Abraão já se casou com Sarai, Abrão, né, já se casou com Sarai, eles não têm filhos, mas Naor já está lá, ó,
proliferando pra caramba. Só com Milca ele teve 8 menininhos, 8 coisinhas fofas, tá bom? Dessas 8 coisinhas fofas é que a gente vai ter, inclusive, Betuel, que vai ser o sogro de Isaac, tá? Então, Betuel é o pai de Rebeca, que a gente está vendo agora na novela, né? Rebeca casou com Isaac, né? E tá lá Betuel, vê que é um cara que não é muito bom da cabeça, né? Um cara perturbado, enfim, né? E tá lá também junto com Labão, beleza? Irmão de Raquel, ou Rebeca. Então, são nomes que vale a pena a gente mencionar nesse momento. Ok. E tomou Terá, né? Então, o texto já fala que a mulher lá é estéril. E provavelmente Sarai já estava sofrendo por conta disso. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, seu neto. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Por que ele toma essa decisão de sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã? Alguém tem alguma ideia a respeito? Se você abrir o áudio, Adriana, eu até ouço. Difícil. Porque a terra que Deus prometeu? Rapaz, essa terra ainda não está prometida a eles, não. Talvez porque ele estivesse sofrendo com a morte do seu filho. Ou então porque ele sabia que a terra de Canaã era próspera. Pois bem, eu não sei também, tá bom? Ah. E vocês já me deram algumas ideias, muito bom. Então vamos lá. Dá na cabeça de Terá e olha, vou pegar aqui minhas trouxinhas e vou me picar para a terra de Canaã. Na novela, né, fala que Terá era um senhor de respeito, né? Eu não sei bem por quê. Nesse momento aqui, pelo menos, né, isso não é citado. Por que que ele seria lá um homem de respeito, um homem rico, inclusive poderoso, tá certo? O texto bíblico em si não deixa isso claro. Ou para vocês tem algum sinal até aqui de... Não? Também? E está claro aí que Naô não foi, né? Com eles. Exato, Naú não foi, né? Só vai Abrão, Sarai e Ló. Né? E deve ir mais algumas pessoazinhas, né, que não faz questão de ser citado aqui no momento. Mas, enfim, eles saem de Ur, vão em direção a Canaã, mas ponto, eles nem chegam em Canaã, eles param em Arã. E aí, mais uma pergunta, pessoal, por que vocês acreditam que eles pararam em Arã? Se você abrir o áudio, Adriana, a gente ouve. Devia estar cansado, né? Viajava de pé. Cansado, verdade. Faz todo sentido, né? Algum problema de saúde, né? Alguma coisa fez eles pararem no meio do caminho, não deveria ser uma coisa light, alguma coisa realmente aconteceu de mais severo. Eu imagino que foi o peso da idade de Terá, já não era mais um menininho, tá? E junto com aquelas pessoas com quem ele estava andando, eles estavam atravessando uma região que não era a região mais linda do mundo, tá certo? Eles estavam entrando numa região um pouco desértica, até chegar em Canaã, e, enfim, eles pararam em Arã, tá? E habitaram ali, Deus sabe por quê. Talvez também tivesse alguma oportunidade comercial, alguma oportunidade de desenvolvimento, né? Enfim, eles param por ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Enquanto Terá não morreu, Abraão continuou com ele, né? A gente vai ver no versículo seguinte, é só para esquentar um pouquinho a gente, ó, no capítulo 12, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Não vou deixar isso aqui para depois.
Vou deixar isso aqui para depois, a gente vai ver isso mais na frente. Então, pessoal, a gente vai ver aqui agora a genealogia, que já vai estar dando, né, para a gente, já é uma coisa mais palpável, uma coisa que a gente conhece melhor, tá certo? Que a gente está mais acostumado, habituado de ouvir, que é justamente a geração de Abrão. E a gente sabe que ele vai se transformar em Abraão, pai de muitas nações, Deus vai fazer um pacto, uma aliança com ele, e a gente vai chegar até o finalzinho dessa história com Jesus, tá? Então, é isso aí que a gente tem para hoje. O que é que vocês têm para comentar, para falar? Falem-se ou calem-se para sempre. Mentira, não calem-se para sempre, não. Falem aí. Adriana, se você abrir o áudio, a gente te ouve. Se você não abrir o áudio, não dá. Eu não falei nada, não. Falou não? Você estava só murmurando aí? Não, eu só estava conversando com ele. Tá Mas você certo. quer que eu diga? Quero que você diga aí. Para mim, o que ficou daqui. Que a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, né? Vamos falar do primeiro, não entrar nesse detalhe da genealogia, sobre a construção da Babilônia, né? Isso a gente traz para a nossa época, baixando Dona Cida, os dias de hoje. Dona Cida agora incorpora? Tá, incorporando Dona Cida para os dias de hoje. O que a gente quer para a nossa vida. Né? Se a gente for analisar bem, né? Deus, às vezes, deixa a gente à vontade. A gente fazer a nossa vontade. De que forma ele está falando? A gente não ouviu, ele vai dar o nosso tempo. Ela agora não quer me ouvir, então deixa lá. E a gente começa a ouvir vozes. Não quer dizer que a gente vai ouvir a voz do diabo. Estou dizendo que a gente ouve vozes assim. A internet está cheia de pastores, de missionárias, de profetas. São essas vozes que estão confundindo o povo de Deus. Então, a gente tem que ter muito discernimento quando a gente abre um vídeo, o que é que a gente está escutando, o que é que a gente está postando, entendeu? Porque essas vozes são as vozes da Babilônia. É as vozes que o diabo quer que a gente escute e esqueça da voz principal. Como a gente leu em Lucas, né? Em Atos e em outros livros. Qual é a voz que você está ouvindo? É a voz do seu pastor, a voz do Senhor Jesus? Ou a voz do mundo? Porque tem muitos que se dizem pastor, mas estão vivendo uma vida mundana, uma vida que não vai estar trazendo nem salvação para ele mesmo. E isso está não sei se a palavra é certa, proliferado. Isso na internet, para confundir, para captar pessoas para si, não para Deus. Muitos estão atrás de eu sou pastor, eu sou o profeta, eu faço a revelação e Deus está dizendo através da minha vida isso, e Deus está dizendo hoje aquilo para você, esquecendo que Deus fala através da Bíblia. Esquecendo que a interpretação que eles estão fazendo não estão salvando almas. E a gente não está aqui nesse mundo para se promover. A gente está nesse mundo para promover a Deus, para levar a Deus, levar o Senhor Jesus Cristo, porque o sacrifício maior foi feito por Ele, né? Deus, Ele deu a oportunidade a 8 pessoas de, através de uma, o restante ter o livramento
né? Depois vem todo o episódio, porque a gente vê que o coração do homem, desde da meninice, é mau, e a partir daí, a maldade, ela começa a criar raiz. A maldade é como um câncer, a maldade é como um vírus, que ele vai proliferando, tomando conta do corpo, e é como se fosse, vamos dizer assim, um, um, um vírus transmissor que, através daquela pessoa, transmite para outra, dependendo daquilo que a pessoa ouve. Porque muitas das vezes não é a palavra dita, é da forma que é ouvida. E a gente hoje vê que muitos querem somente se promover e a gente tem que ficar muito atento, muito atento. Por isso que hoje está existindo muita ex-pessoas, ex-pastores, ex-obreiros, ex-evangelistas, ex-membros. Por quê? Porque está se contaminando, se contaminando. Não é que a igreja está contaminando ninguém, não. Eles estão, por si só, se contaminando, porque eles olham para dentro de si, em vez de olhar para o autor, para aquele que criou, para aquele que nos deu a vida, para aquele que fez o maior sacrifício. Jesus fez o sacrifício de morrer na cruz do Calvário para nos dar a vida, mas Deus fez o maior sacrifício ainda, dando o seu filho, que acho que ele amava até mais do que ele, para morrer por nós, para levar os nossos pecados. E a gente não dá valor a, a esse sacrifício. E hoje a gente só quer olhar para o nosso umbigo. Olha para o umbigo. Esquecendo que amanhã ou depois, tudo isso que a gente tem é emprestado. Aquelas pessoas não sabiam o mal que estava fazendo a si próprio, porque a recompensa que eles teriam não era boa. Deus separou cada um para ver que se as coisas melhoravam. Mas eu acredito que a maldade, porque a pessoa nasce com os dois dons, ou de ser mal ou de ser ruim. Você vai escolher. Ou de ser mal ou de ser ruim? Ou ser mal ou ser ruim? É de ser mal ou de ser bom, não? É. É isso aí mesmo. De mal e bom. Oi, perdão. De mal. Mas já tem gente que nasce com os dois, de mal e de ruim mesmo, viu? Que o bom passa bem longe, viu? Esse Neirode, ele não tinha lado bom, viu, velho? Ele só era ruim. É isso aí que eu entendi. Para mim, o que ficou entendido foi isso. E a genealogia, para mim, é que Deus quer mostrar que, através de Noé, de outros e outros e outros e outros e outros vieram, vai vir a genealogia de Deus, de Jesus. Só isso. Para mim, é só isso. Sempre vai ter alguém que vai dar ouvidos a Deus. Pode não ser a maioria, mas alguém vai dar ouvidos a Deus, alguém vai cumprir as ordenanças dele, a vontade dele, o querer dele, tá? E o querer dele é supremo. Eu costumo falar, repetir o que uma vez eu ouvi do nosso querido e memorável pastor Humberto. Deus não pede, Deus manda, Deus ordena, né? Então, a vontade de Deus prevalece. Ele não pergunta se você quer. Ele diz o que ele quer e ele te dá a opção, né, de você obedecer. Dentro da obediência, a gente já sabe que a gente vai ter as bênçãos. Então, aqui dentro dessa genealogia de 100, a gente vai ter 10 gerações que estão obedecendo a Deus, que estão dando ouvidos a Deus, assim como Noé o fez, assim como Sem o fez, né? E a gente vai ver que todos, pelo menos um, vai dar ouvidos à voz de Deus. Se houverem outros tantos que também deem ouvidos à voz de Deus, bom, vai ter aquele que vai ser o separado, o eleito, o escolhido. Mas certo é que Deus vai cumprir a sua vontade e ele não vai escolher qualquer pessoa. E a gente tem que estar com o nosso caráter, né, com as nossas práticas dentro de um determinado padrão. Por que que Abraão vai ser escolhido? Ele é um cara que está no meio de uma região idólatra,
né? Ur dos caldeus. A gente viu lá em Daniel o que os caldeus eram experts. Em que eles eram experts? Magia, astrologia, né? Adivinhações, ocultismo, envolvido com tudo que era do mal. Terá estava nessa terra, os filhos estavam sendo criados nessa terra, com uma cultura, diga-se de passagem, pujante, entendeu? Nessa região, era uma cultura desenvolvida. Com certeza eles absorveram dessa cultura, com certeza. Mas a gente vai perceber que ali Deus vai pensar Abrão. Que ainda que a esposa fosse estéril, não arranjou outra. Que ainda que tivesse misturado lá no meio da idolatria, não se corrompeu. Continua acreditando no único Deus. E por isso na novela coloca a imagem da esposa de Terá como sendo uma mulher de Deus. Porque alguém tinha de ter pregado Deus para esse rapaz. E a essa altura aqui, Noé já tinha morrido. Tá certo? Morrido? Ele pode ter ouvido alguma coisinha ainda de Noé. Eu acho que Noé morre quando Abraão tem 35 anos. Entendeu? Então, enfim, ele está buscando permanecer invocando o nome do Senhor. Existe uma geração que continua fazendo aquilo que Sete começou a fazer, que a partir de Sete começou a ser desenvolvido, certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Isis, tá com cara de interrogação, e você tá doida para falar? Fale, velho, poxa. Não, é que eu li sobre Babel e dizia torre ou pirâmide escalada, com terraços em cada nível. Aí eu fiquei associando a Torre de Babel com as pirâmides do Egito. E é uma necessidade que eu vejo ao longo da história, que as pessoas têm de construir esses monumentos. E aí eu li alguma coisa que diz que a pirâmide foi inspirada por extraterrestres dos egípcios. Não, eu percebo que foi melhorado, a tecnologia foi melhorada com o passar do tempo. E aí eu fiquei me questionando por que de ter essa necessidade de estar construindo essas coisas. Alguém falou alguma coisa? Não, fique à vontade. E aí eu estava viajando e raciocinando e percebendo que é uma distração e uma perda de tempo. Essas construções demoravam anos. Às vezes, um tempo de vida, né? uma dinastia, para construir um templo desse, um monumento. E eu percebo que o diabo faz isso com a gente. Essas distrações, essas perdas de tempo, para nos desviar do realmente o foco, ou tirar o tempo que seria o tempo de Deus na nossa vida. Ou o tempo que a gente teria para estudar, para saber mais de Deus, saber mais da sua vontade. E a gente se questionar o que são as nossas pirâmides, o que são as nossas Babéis, o que está consumindo o nosso tempo de vida, o que está tirando o tempo que a gente poderia estar sabendo mais de Deus. E eu vejo que isso é algo que a gente deve refletir. A gente tem 24 horas, mas parece que o tempo não dá. Mas tem muito tempo aí sendo entrando pelo ralo, com essas distrações, com essa perda de tempo, que acredito que não tem outra explicação, não seja a obra do inimigo.
Eu não acredito que tenha sido inspiração de ET, não. Para mim, é inspiração do cão mesmo. E o próprio imaginário, pessoal, humano, nós somos extremamente criativos, tirando eu, não sou muito criativa, realmente. Mas o ser humano em si, ele é extremamente criativo, né? A gente, caramba, a gente coloca satélite lá na estratosfera e aquela zorra é capaz de tirar uma foto com total perfeição se a gente estiver lendo um livro na praça. Pô, aquilo é uma coisa que vem do imaginário do homem, não precisa um ET vir aqui para ensinar isso a gente, entendeu? O homem é capaz de fazer essas coisas. E se tem algo que o próprio Deus percebeu que ia acontecer, é o homem criar e inventar. Só que nem todas as invenções que ele ia fazer, Deus já tinha visto, não iam ser para o bem. Tá, poxa, eles estavam construindo lá, como você falou, o zigurate poderia ter essa conformação piramidal, tá certo? Mas fosse a forma que fosse essa torre, né? Eu li também algo a respeito de que ela teria uma base de 100 por 100, tá certo? Mentira, 90 por 90 e a altura que já teria sido construída essa torre em particular de Babel. Ela já teria 90 metros. Cara, você imagina aí 90 metros de altura. Um prédio de 14 andares tem, em média, 42 metros. Por que que eu sei? Porque eu fui no Insano lá no Beach Park e ele dizia que eu estava saltando de um prédio, do 14º andar de um prédio. Então, tinha 42 metros aquele negócio, era alto pra caramba e dava um medão da zorra. Então, imagina 90 metros, velho. Era praticamente o dobro daquilo. Gente, acho que você morre no meio do caminho, entendeu? Muito alto. Para você levar uma pedra para lá para cima, tinha que existir uma tecnologia. E isso eles estavam desenvolvendo. Tá? A própria construção das pirâmides do Egito, os homens hoje, eles não conseguem imaginar como, com os recursos que existiam naquela época, eles conseguiram fazer aquela façanha. Então, é muito mais fácil a gente dizer que veio um ET e ensinou, olha, você vai fazer assim. Não, um pouquinho mais de estudo, os caras chegaram à conclusão que eles usaram veios do rio Nilo para levar água até aquela região, para que aquelas madeiras fossem as pedras fossem levadas através de embarcações pela água, para que eles não tivessem que sair arrastando, e aí eles já iam facilitando a coisa, botavam roldanas, né? Eles escorregavam as pedras, que eram enormes, sobre rolos de madeira, né? É possível, é difícil pra caramba, né? Pelo menos pra gente que não é engenheiro nem nada, né? Mas para eles tinha uma multidão de escravos. Morria um, fazia falta porque tinha outro para botar no lugar. Então era muito fácil, né? O empreendimento acontecer. Então, enfim, quando eles estão fazendo isso aqui, se a inspiração não veio do próprio coração, bastava Satanás, que já estava aqui na Terra. E só Satanás mesmo para dar a ideia de botar no coração da pessoa, olha, você não precisa ficar se submetendo a esse Deus. Loucura você ficar no meio do mato. Faça-me o favor, vá fazer uma cidade, crie instalações adequadas, vá viver com sua comunidade em paz. A gente já viu isso lá com Eva. Ele deu a ideia para Eva, rapaz, coma esse fruto, porque eu não acredito que Deus opressor fez esse fruto e não deixou você comer. Pomba, mas não tinha só aquele fruto, tinha miríades de outros frutos que ela poderia comer. Era só aquele. Deus te reservou para ele só aquele frutinho. Né? Então, o diabo convenceu de que esse Deus era extremamente perverso. Coma da fruta. Ele está com medo de você seja igual a ele. Vai lá, convence. Ela faz o que faz, a gente já sabe o resultado. Então, aqui é a mesma coisa. Botou na cabeça, potencialmente, do Nimrod. Rapaz, não precisa você ficar se submetendo a esse Deus aí, não. Deixa de ser louco. Você é um cara forte, poderoso, caçador, entendeu? Com habilidades excepcionais. Vai ficar se submetendo a um Deus que ninguém vê. Diga esse passagem, quando foi que você ouviu esse Deus? Então, começou a colocar essas coisas na cabeça do Nimrod e acabou. Deixa que a população, né? Deixa que, como a Adriana falou aí, né? As vozes vão contaminando o resto e aí eles conseguem se agrupar para fazer o mal.
Porém, tinha aqueles que não se submeteram a isso, né? Na novela a gente vê que tinha um rapaz lá, acho que era o tio de Nimrod, não lembro, nem se tinha nome, não lembro, né? Que ficava lá, olha, isso contraria a vontade de Deus, a gente está tentando a Deus, não faça isso, Nimrod, não faça isso, né? Mas ninguém quis ouvir e ele fez o que ele quis fazer. Mas sempre tem aquele que vai dar ouvido à voz de Deus. Deus sempre vai separar os seus, tá? Mas ainda assim, Deus, o que eu acho mais fantástico, pessoal, disso aqui, não é nem a rebeldia do homem, a arrogância, o orgulho, né? Os intentos ruins. O que eu acho fantástico é a misericórdia de Deus, de não destruir essa geração e simplesmente dividi-la e obrigá-los a obedecer. Fantástico! Isso é fantástico, vocês imaginam aí uma coisa desse tipo, vocês aí que têm filhos, você criar uma estratégia e obrigar seus filhos a te obedecerem sem precisar meter a mão nos moleques. Fantástico, cara, fantástico. Fala aí, Fernanda. Eu estava aqui pensando nas coisas que a dona Adriana falou, que são muito pertinentes. Mas, voltando ao texto, no versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Para mim, fica claro aqui que é o povo de Cão, eu diria, né? Que é um povo que não guardou o temor do Senhor com eles e não seguiam, não viviam buscando viver na presença de Deus. Porque também, porque quando se refere especificamente ao povo de Sem, ele menciona aqui as gerações de Sem. Então, fica claro para mim que esse povo aqui, acho que a senhora mencionou que podia até estar misturado com os de... Sem Jafé. Isso. Dos de Jafé podiam até estar misturados, mas que não eram eles. E aí, um tempo atrás, quando eu li esse trecho, eu fiquei me questionando qual é o problema das pessoas se unirem. Por que Deus não gostou de ver a união do povo e destruiu aquela obra, né? Eu fiquei me perguntando. E aí, agora, meditando, nós entendemos primeiro a desobediência, quando lá atrás, no 9:1, ele determina que é para se espalharem e multiplicar. Então, o primeiro ponto, quando eles decidem não serem espalhados pelo mundo, tem um versículo aqui que diz: façamos uma torre para que não sejamos espalhados pelo mundo, não é isso? Aí já entra a desobediência. E da desobediência, entra o fator das vozes que Dona Adriana falou, onde um coloca a semente, traz lá seus pontos de vista, de benefícios para aquilo, e os outros que não têm raízes, né? Que não tem. Eu vou trazer o que a Dona Adriana falou para os convertidos de fato, para os que são cristãos pela palavra, né? Essas pessoas que ouviram a voz do Nimrod, que compraram a ideia dele, que foram conduzidas por ele, são as pessoas que não tinham raízes na fé do Noé, que eles ouviram falar, com certeza, porque, segundo os cálculos da nossa mentora, ele está vivo. Então, não é uma história longínqua. Eu fico me questionando, imaginando Noé, sabendo desses fatos todos, vendo algumas coisas desse povo se voltando contra Deus, ignorando a Deus, diante de tudo que ele viveu, diante de tudo que os filhos dele viram e que as gerações estão jogando no lixo, ignorando. Eu fico imaginando a dor dele vendo essas coisas, mas voltando. Então, a voz, o povo que deu ouvido à voz de Nimrod foi atrás dele, e o novo Deus, como a Dona Lília falou, passou a ser o Nimrod. O Nimrod passou a ser adorado, passou a ser seguido, passou a ser obedecido. Adorado, seguido, obedecido. E aí a gente vê, de fato, a pata suja do cão, né? Não é do cão de cão. É do não capeta. É cão de Noé, ou do capeta mesmo. Por quê? Porque ele é assim.
é dele, ele é rebelde, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, e toda a rebeldia partiu dele. Ele que conviveu na presença de Deus, ele que experimentou o melhor de Deus, ele que tinha posição. Daí, uma coisa que se fala muito na igreja hoje sobre não considerar cargo, função, nem posição dentro de igreja, não considerar, não olhar para essas coisas. Então, ele, o primeiro rebelde, o primeiro orgulhoso, o primeiro tudo de ruim, trouxe, né, a herança dele para cá. E uma coisa que não é muito claramente falado nessa parte da Bíblia é da influência de Satanás no povo, né? De como Satanás influenciava diretamente o povo. Mas que a gente entende que se lá no começo mencionou que ele caiu, que ele está aqui, ele está aqui. E se ele está aqui, ele não está de braços cruzados só assistindo, ele está trabalhando. E nesse trabalho dele, ele faz isso. Ele instrui, dá sugestão, tudo em forma de pensamentos. Dona Lília, outro dia, fez uma reflexão em cima da perspicaz, da inteligência, da sagacidade do povo que não é de Deus, de como eles são produtivos, criativos e correm atrás e constroem, e levantam e fazem. Enquanto muitos do povo de Deus estão parados, né? Então, aí são questões que a gente precisa meditar. Por que o povo de Deus, muitos do povo de Deus, graças a Deus não é uma totalidade, ficam numa posição de assistir? Vamos para o mundo hoje, vamos olhar a nossa volta, né? Quanta produção ruim tem nesse mundo. Claro, nós somos minoria, sabemos. Mas quanta produção ruim temos no mundo voltadas para as obras de Satanás, enquanto o povo de Deus está assistindo a tudo isso. Quantos anos eu passei assistindo produções de Satanás na televisão e sendo alimentada por aquilo? Hoje eu não consigo assistir televisão porque você só vê obra de Satanás na televisão. Então, voltando para o texto, que são coisas que a gente vai meditando e acaba indo longe. A gente vê aqui que Satanás usa, assim, uma inclinação de Nimrod, provavelmente pelo testemunho, né, pelo exemplo que Dona Lília também mencionou do pai, do avô, não, do pai e das pessoas à sua volta. E é isso que a gente tem que ter claro. Ele pode usar sim, mas ele usa também as inclinações das pessoas. Então, cabe a nós, povo de Deus, primeiro ponto, eu sempre bato nessa tecla, parece um disco arranhado, nos analisar, olhar para dentro de nós. Aliás, o bispo Ari Nemai bate nessa tecla, eu acho que quase todo domingo ele fala. Você tem que se conhecer, você tem que olhar para dentro de si, saber quem você é, o que você quer e como você está, para você não ser enganado pelo diabo, não ser usado, não cair, não ser pior. Então, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber o que a gente quer de Deus, o que a gente quer com Deus, o que a gente quer fazer para Deus, para a gente não dar ouvido às vozes, como a Dona Adriana trouxe muito sabiamente, e ser levado. E para a gente ter essa, eu vou colocar assim, entre aspas, porque a gente nunca está maduro, tá? Dona Lília mesmo já falou sobre isso. Para a gente está um pouco mais maduro na fé é através da palavra, como ela também estava falando. É através da palavra que a gente adquire um pouco dessa maturidade à medida que a gente busca. Então, essa questão aqui que me inquietou em um tempo, de eu não entender porque Deus espalhou todo mundo, porque ele desfez aquilo que estava sendo construído, passou por toda essa reflexão de a voz de Satanás, a interferência de Satanás, a inclinação do homem, tudo o que foi dito, senão eu vou acabar me repetindo. Aí, só para finalizar a resenha, Dona Adriana estava falando dos pregadores de hoje, né? Tem um que eu
eu achava o jeito dele falar muito estranho. Eu digo, pô, é esquisito, é artificial, parece um robô. Parece um robô. Como é que a pessoa vai atrás disso, gente? Aí começou a me... Mas é oração, enquanto está em oração, Pai Nosso é bíblico, a gente não... Aí começou a ter aquele negócio de ministério de fulano, ministério de ciclano, e eu comecei a me incomodar, né? Na verdade, não era eu, era o Espírito Santo me incomodando. Eu disse, eu não vou ficar vendo o vídeo desse cara, não. E aí minha amiga ficava seguindo ele, eu dizia, rapaz, observe isso, observe aquilo, olha que a palavra diz isso, diz aquilo outro, não siga, não. Negócio de ministério de fulano, a gente segue Jesus, rapaz, não siga o homem. Beleza. Aí, passou um tempo, quando eu vim ver de novo esse pregador, enfim, vou falar o título dele, não. Ele tá parecendo um popstar, né? Aquele microfonezinho aqui, uma roupinha de sertanejo, um cabelinho passe, tipo, menino, o negócio tá piorando, e o povo continua seguindo. E todo dia, religiosamente, todo dia, eu escuto por alto uma oração ou pregação, eu não sei dele, porque a vizinha aqui do segundo andar escuta e ela compartilha o que ela está escutando com o prédio inteiro. E é aquela coisa robótica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Parece que todo dia é a mesma coisa que ela está ouvindo. Quando a gente repete lá uma música, parece que é a mesma coisa. Como eu não presto muita atenção, eu digo, gente, é tão estranho. Aí meu marido virou para mim e fez assim, que ele não fica criticando muito nada, não. Aí ele virou e fez, esse fulano, ele é estranho, né? Aí eu dei risada. Uma coisa assim, medo de falar de homem de Deus, né? A gente não sabe quem é, quem não é homem de Deus, então a gente tem temor. Uma coisa assim, eu digo, artificial? Ele fez, artificial. Ele parece um robô. Então, aí eu fui falar com essa minha amiga. O assunto caiu nele. Ela fez amiga, não sigo mais. Eu disse, por que não? Espírito Santo, não consigo mais. Eu digo, eu te disse que tinha alguma coisa errada ali, ela parou de seguir. Enfim, é o que Dona Adriana falou, é o que a palavra nos ensina. Vocês podem me ajudar, que eu não sou boa nisso. Tem a parte na Bíblia que fala que o povo de Deus também será enganado, né? Acho que está em Apocalipse, né? Que de todos que cairão... Mateus 24. Pronto. É isso aí. Fala da parte do Apocalipse, né? Do fim dos tempos, do juízo. Que o povo de Deus também será enganado. Então, aí é que entra a questão dos ouvidos que se estava falando nesse instante. Com certeza. Diga aí quem é a próxima. Milene. Eu concordo com tudo que foi dito, o que eu também dito, por isso que eu nem me, para não ser redundante, eu só complemento que nessa parte de instrução e todos falarem a mesma língua, né? A princípio parece tudo bonito, né? Uma unidade, todos falam a mesma língua, estão unidos no mesmo propósito, como o Fernanda falou. Então, se você olha assim de longe, por que está errado? O que está errado? Né? A gente olhando assim não diz que não é a mesma coisa quando a gente olha os pregadores, quando a gente olha as outras pessoas falando da palavra de Deus, às vezes, poxa, bonito, né? Tá todo mundo no mesmo espírito, todos ali, né? Só que aí tem a grande questão, o centro da questão. Tá na vontade de Deus? É o que a gente tem que realmente com a palavra de Deus, nesse que era o que Deus queria, porque como a Fernanda falou lá no início, eu já tinha dito, vai ocupar a terra, multiplicar, e você querer parar, ficar já fixo, já começa a rair, porque você vai ficar fixo, e você querer construir essa questão dos monumentos. O que é um monumento? Para mostrar poder, mostrar, gravar seu nome na história, você foi o rei, o imperador que construiu aquilo, então você é um Deus, você é um maravilhoso. Então todo mundo se exaltando, em vaidade, de orgulho. E aqui Nimrod não foi diferente, ele queria também ser um líder, ser um Deus, acho que gostou, né, de ser elogiado, a vaidade ali predominou, e aí ele foi querer realmente, influenciado pelo diabo, ali voltando, instigando a gente
a se afastar, se já tiver afastado de Deus, já é um perigo, então, mais fácil para se influenciar, e se não tiver, vai tentando até você se afastar. Então, aqui só mostra que nem tudo que é bonito, que parece ser unidade, é unidade. O nosso filtro tem que ser, tá na palavra de Deus, é o que Deus quer realmente, para daí a gente decidir, por mais que pareça bonitinho, que está todo mundo falando a mesma língua, Espírito Santo, Deus, Bíblia, Jesus, salvação, mas a gente sempre tem que estar vigilante, porque nem tudo que parece é. Perfeito. Maiana? O desejo do ser humano de se tornar como Deus, porque ele falou que a intenção deles era subir no céu. Eles queriam subir no céu para quê? Foi Só mais para chegar lá alto. em cima? Chega mais perto aí do fone. O desejo do ser humano de querer tomar o diabo, ai meu pai, querer tomar o lugar de Deus, que foi o que o diabo fez. Porque para que eles iam construir essa torre só para chegar lá em cima e dizer que chegou lá em cima, sendo que ia demorar anos para chegar lá em cima e não ia chegar nunca, mas aparentemente, né, na cabeça deles iam. É aquele negócio de querer ser maior que Deus, não aceitar ser governado, não aceitar receber ordens. E ele fala que até no 5, que de tornar o nome deles conhecido para que as pessoas temam. Eles não queriam nem o respeito das pessoas, eles queriam que as pessoas tivessem realmente o medo deles, quando na verdade as pessoas têm que ter respeito por nós, não medo. E outra coisa que me chamou a atenção foi quando o pai de Abraão pegou eles, que iam até Canaã, mas parou no meio do caminho. Provavelmente ele não suportou a dor de ter perdido o filho e quis cair fora. Só que ele tinha uma meta, ele tinha estabelecido que ele ia chegar até Canaã e parou no meio do caminho. Talvez por comodidade, talvez porque fixar uma meta para nossa vida e parar no meio do caminho, não chegar até lá, sabe? Isso decepciona a Deus. Peraí, o negócio tá fácil aqui hoje, não. E você sabe onde você quer chegar, mas o diabo não vai deixar. Eita, que agora deu. Continue. Você sabe que para chegar lá vai ter muitos desafios, vai ter problema. Mas se você realmente quer e está de acordo com a vontade de Deus, eu acho que vale a pena. Porque a gente vê a ousadia dos filhos do diabo no que se propõe. Vê aqueles homens bomba que chega lá, vou destruir e mata todo mundo, mata a inocente. E às vezes a gente, para uma coisa que vai glorificar o nome de Deus e que vai ser bom para a nossa vida, a gente para no meio do caminho. A gente tem um costume de, como a Adriana falou, de deixar que as vozes dos outros venha ter consequência na nossa vida, ter causa, quando na verdade somos nós que temos que ser essa causa na vida dos outros. E até na nossa vida mesmo, porque se a gente vai dizer para uma pessoa que Deus faz, que Deus acontece, a gente não precisa abrir a nossa boca. Eles têm que conhecer a nossa vida e não precisam nem conhecer toda a nossa vida. Eles precisam olhar para a gente e ver que o que a gente tem, que o que a gente conseguiu é através da fé, através da obediência, principalmente. Porque o princípio da sabedoria, de obediência, a obediência é que vai fazer com que a gente chegue onde a gente quiser. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas se os filhos do diabo fazem o impossível para serem notórios, para deixar reconhecido, porque muitos têm orgulho de dizer, que nem aquela mulher que escreveu lá o filme, disse que vendeu a alma para o diabo para que o filme tivesse sucesso. Por que que a gente não vai se esforçar para glorificar o nome do nosso Deus? Se Deus fala, se a voz de Deus não deixa dúvida, por que que a gente vai dar ouvido à voz de terceiros,
a voz de pessoas que não conhecem as nossas lutas, a voz de pessoas que não sabem o que a gente faz, a voz de pessoas que não sabem da nossa intimidade com Deus, porque eu posso falar por mim, se eu estou aqui hoje, é pela misericórdia dele. Situações para mim morrer, já teve várias. Várias e várias e várias. Então, que deixe que as pessoas falem as vozes que quiserem falar. Sou eu que tenho que me fazer de surda. Sou eu que tenho que obedecer a Deus. Quando Pedro perguntou o que ia ser feito de João, Jesus foi curto e grosso. Não é da sua conta. Se eu quiser que ele fique até eu voltar, até que eu volte, pronto, acabou, mas segue-me tu. A gente sabe que quem tem que fazer a nossa parte somos nós. Ele vem enfatizando aqui a geração de 100, é de 100, deixa eu ver. A geração de 100 por quê? Porque foram gerações de pessoas que deram ouvido à voz de Deus. No meio de corrupção, no meio onde ninguém mais queria, eles se fizeram essas pessoas. Ah, foi porque Deus falou só com eles? Não, Deus falou com todo mundo. O que acontece é que eles eram diferentes. Abraão vai para uma terra de idólatras. Ele está lá numa terra que as pessoas que a bigamia é permitida, mas ele escolhe ser diferente. A conduta da pessoa, isso é uma coisa que nasce dentro de cada um. Você tem o bom senso, você tem a sua moral, que é que entra aquele código lá de conduta, né, de Hammurabi, esqueci o nome, mas é diferente. Quando você se submete a Deus, você não está sendo fraco, você está sendo forte, porque você vai deixar de fazer as suas vontades, vai deixar de fazer o seu querer, e você vai para onde Ele lhe mandar. E onde Ele você vai arrebentar. Beleza, deu uma travada aí, Maiana, mas deu para ver a conclusão do seu raciocínio. A internet aqui está travando. Aham. Dona Ana. Para mim, o que fica é que eu entendi realmente, desculpe, é o livre-arbítrio, porque cada um já tem dentro de si o que quer, qual o objetivo, qual o alvo, o que quer, se quer servir a Deus ou se quer servir a sua própria vontade. Então, para mim, o que fica é isso aí, é uma coisa que a gente já tem definido dentro da gente. Agora, é questão de perseverança. É questão de perseverança, porque não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. É uma questão de sacrifício, de negar as próprias vontades todos os dias, a todo instante. Porque o rumo é a salvação. E, para isso, a gente tem que deixar os nossos desejos e se doar sim, buscando levar para as pessoas que existe o caminho e que depende de cada um. Foi isso que eu realmente tirei para mim. Entendido, dona Ana. Perfeito. Cristiane? Dona Lídia, eu vou falar, não estou ocupada aqui na cozinha. Continue ocupada, quem vai falar é sua boca, não atrapalha nada, é cada uma, meu irmão. Ou você está lavando os pratos com a língua? Venha com essa conversa aí, não. Já não tenho nada para falar agora, não. Ah, fale isso, fica mais bonito. Tá bom, pessoal. Vamos encerrar por aqui hoje. Acho que foi um conteúdo bastante interessante e imagino que a turma aí, né, todas nós absorvemos o espírito da palavra de hoje. Vamos fazer nossa oração aqui final. Quem vai fazer a oração hoje aí? Dona Cida?
Meu Deus e meu eterno Pai, eu entro em tua presença, meu Pai, com temor e tremor, porque tu és grande, magnífico, meu Deus. Que o Senhor venha perdoar, meu Pai, a cada momento que nós pecamos diante do Senhor, porque somos falhos. Mas eu sei que o Senhor é grande. Todos nós aqui, meu Pai, sabemos disso porque estudamos. O Senhor está dando oportunidade, meu Pai, cada dia mais de conhecer, de deixar, meu Pai, de ser desobediente, porque a tua palavra de Gênesis a Apocalipse é desobediência. Então, meu Deus, que a gente venha cada dia se moldar diante do Senhor. Meu Deus, não queremos ser maior do que o Senhor, porque não podemos ser, porque qualquer hora que o Senhor quiser, o Senhor assopra e nos destrói, porque o Senhor é poderoso. Então, meu Pai, nós temos que saber disso. Então, Senhor, cada uma de nós, meu Pai, preserva, meu Pai, a palavra do Senhor dentro da gente, que a gente possa conhecer cada dia mais ao Senhor, meu Pai, e não afrontar o Senhor nas palavras, nas ações, porque nós somos tão pequeninos diante da tua grandeza, Senhor. Eu só tenho que agradecer, meu Pai, por esse estudo, por esse aprendizado a cada dia. Meu Deus, visita cada uma de nós, o nosso íntimo, meu Pai. Vai tirando tudo que não te agrada. Faz de acordo com a tua vontade, porque nós estamos aqui, meu Pai. Se estamos escutando a tua palavra, é porque queremos ser melhor um pouco para o Senhor, meu Pai. E quando a gente obedece, meu Deus, o Senhor vem com boas ações para a gente, Senhor. Vai renovando, Pai. Passa com o teu poder, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés de cada uma de nós. Vai modando, Senhor, de acordo com a tua vontade. Estamos aqui, meu Pai, para fazer a tua vontade, meu Deus. Nos envia, meu Pai, pessoas para ganhar almas, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, a cada dia, meu Pai, conhecer mais o Senhor e falar também do Senhor para as pessoas, porque se a gente nós estamos sendo melhor, queremos que as pessoas também sejam melhor. Então, Senhor, visita cada uma de nós, visita as pessoas que estão nos hospitais nesse momento sofrendo, a sobrinha de Dona Adriana, meu Pai, da cura, envia anjos lá, meu Pai, para curar ela. Ela já estava boa. Se tem um espírito da morte lá, meu Pai, querendo levar ela, meu Deus, repreende, já corra, meu Pai, com o teu poder, porque o Senhor pode. O Senhor é magnífico, soberano, poderoso, El Shaddai. Meu Deus, vem, meu Pai, com poder, meu Deus, sobre a gente, sobre a nossa família, meu Pai. Converte cada uma delas, meu Pai. Tira, meu Pai, a cegueira espiritual, meu Pai, desse povo, que o Senhor está voltando, Senhor, e o Senhor não vai demorar. Só falta uma coisa, Senhor, para que o Senhor volte, a tua palavra a ser pregada ao mundo. Então, Pai, passa com o teu poder, porque a tua palavra diz, salva tu e a tua casa. Então, é promessa do Senhor. Salva a nossa família, Deus. Passa com o teu poder, meu Pai, na mente dessas pessoas. Meu Deus, eu te peço, te agradeço por este dia que está se iniciando, que o Senhor venha, meu Pai, a cada dia nos acrescentar, meu Deus. E se for preciso, meu Pai, nos castigar, né? Castigar, como eu digo, é falar com a gente firme e forte. Fala, meu Pai, fala, porque a gente não quer perder essa grandiosidade que é a tua palavra, que é a tua salvação. Então, meu Deus, eu entrego cada uma dessas pessoas nas tuas mãos, as nossas famílias, meu Pai, a sobrinha de Dona Adriana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Ok, pessoal, por hoje é só.